Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Hoje a nossa aula vai tratar sobre um tema muito interessante, que é o tempo geológico. Vocês vão perceber aí que nós vamos ter a distinção de dois tipos de tempos. O tempo geológico, que mede a formação do universo e do planeta Terra, e o tempo histórico, que mede a sociedade, mede o quanto nós, Homo sapiens, impactamos aqui no planeta Terra. Então nós vamos perceber isso aí e a imagem já mostra muito bem essa distinção. Nós temos aqui o planeta Terra, já um senhorzinho de barbinha, e nós, enquanto sociedade aqui, muito jovens. E vocês vão perceber que essa diferença ela é gritante mesmo. Por quê? Porque o planeta Terra, só ele tem 4,6 bilhões de anos. A gente não consegue imaginar, né? Pensando que o desenvolvimento do Homo sapiens enquanto sociedade mais estruturada, com o desenvolvimento da agricultura, começou há 12 a 10 mil anos atrás. Então a diferença é gritante em relação ao que se mede o tempo geológico e o que se mede o tempo histórico. Então, só para vocês terem noção de quanto isso é diferente, o quanto isso tem um intervalo significativo de tempo, se o tempo geológico fosse reduzido em apenas um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos, né? Isso significa que nós não somos nada diante do tempo geológico, somos aí um grãozinho de areia em relação a todas as transformações, eventos que o planeta Terra já passou aí ao longo da sua formação desde 4,6 bilhões de anos. Bom, o tempo geológico ele vai ser dividido em eras geológicas e eu vou explicar para vocês. Mas antes, só para vocês é, entenderem e terem a noção da diferença do que é um tempo histórico e do que é um tempo geológico, vamos entender o que é um tempo histórico para depois entrarmos nas eras geológicas. O tempo histórico é esse do qual nós mensuramos o tempo no nosso dia a dia. Então, nós sabemos, por exemplo, que existem as horas, que existem os dias, que existem as semanas, que existem os meses, que existem os anos, que existem as décadas, que existem os séculos e que existem os milênios. E aí nós vamos perceber que é muito raro nós usarmos milênios, né? Porque são intervalos a cada 1000 anos. No máximo nós usamos séculos, né? Ali, século XVIII, século XIX, que é mais comum por fazer parte aí mais próximo da nossa história. E aí nós, através do calendário gregoriano aqui no Ocidente, nós temos os anos medidos, mensurados depois de Cristo, né? Baseado pelo cristianismo. Então, nós temos aí, estamos no ano de 2020. Agora, o tempo geológico, ele não tem nada a ver com esse calendário do tempo histórico do qual nós nos orientamos para se referir ao tempo, não é? Para fazer os calendários, para ver que ano nós estamos, os meses e assim por diante. O tempo geológico ele é definido então pelas eras geológicas. E essas eras geológicas elas vão sendo fragmentadas para melhor nós entendermos os acontecimentos que ocorreram ao longo desses milhares e bilhões de anos, certo? E aí nós vamos ter as subdivisões. Por exemplo, nós temos os super-elm. O que é esse super-elm? Super-elm nada mais é do que grandes eras geológicas. E dentro desses super-elms, que são três, nós vamos ter os elms, que aí são as grandes eras. Então, o super-elm são as eras maiores, os éons são as grandes eras, que vão ter aí um intervalo de tempo significativo, mas menor que o superéon. E aí nós vamos ter as eras, que são as subdivisões dentro desses éons. Então, éons em grego significa eras, tá? E aí essas eras, elas são mais comuns de serem utilizadas do que os éons e os superéons. Só para vocês terem uma noção, talvez vocês já devam ter ouvido falar. Dentro das eras, nós temos a paleozoica, mesozoica e cenozoica. Vou falar bastante delas daqui a pouco.
Então elas são mais comuns para nós entendermos essas divisões das eras geológicas. E dentro dessas eras, nós também temos os períodos, que são intervalos mais curtos dentro dessas eras. Então, as eras vão tendo períodos, umas mais, outras menos, de acordo com os acontecimentos que foram ocorrendo, né? E por fim, a única era que tem época é a era Cenozoica, que é a última era dentro dessa era geológica. Então, inclusive é a era que nós estamos, a Cenozoica. Então você tem aí a subdivisão dos períodos da era Cenozoica. Então nós temos um superéon, que são 3 grandes éons. Dentro desses 3 grandes éons nós temos os éons, que vai ter aí um intervalo de tempo. Dentro desses éons nós temos as eras, e aí dentro das eras os períodos, e dentro de uma única era, que é a Cenozoica, nós temos as épocas. Vamos ver aí as características de cada uma dessas eras, desses éons. Bom, então o éon é aquele gigantesco, né? Que vai embarcar aí, o que vai abarcar as eras depois. Então o primeiro éon é o pré-cambriano, que vai ser subdividido por outro grande éon, que são o período, o Adeano. Então, esse período, ou essa classificação pré-cambriana, não havia vida ainda no planeta. Ah, professor, mas como que não havia vida ainda? Ora, 4,5 bilhões de anos, o planeta era uma esfera de magma. Esse material que até hoje existe no nosso planeta, mas ele está na estrutura interna, que inclusive quando ele entra em contato com a atmosfera, é através da erupção dos vulcões, né? Mas o planeta todo era uma bola incandescente há 4,5 bilhões de anos atrás, junto com a formação do sistema solar, não é? Então não havia condição de ter vida no planeta Terra e nem qualquer outro planeta do sistema solar. Perfeito? Então, no Adeano, que está dentro do éon pré-cambriano, não havia condição de vida porque o planeta era uma enorme esfera de magma incandescente. Depois, nós temos aí, há 4 bilhões de anos atrás, então um intervalo curto entre o Adiano e o Arqueano, dentro ainda daquela éon gigantesca pré-cambriana, tá? Então, no Arqueano, há 4 bilhões de anos atrás, nós tivemos a formação das primeiras rochas. E aí o planeta começa a ter a solidificação desse magma e começar a formar a sua crosta terrestre. Por que isso aconteceu? Porque houve o resfriamento do planeta. E aí vão surgir as primeiras formas aí de vida, mas vida muito assim incipiente, ou seja, de início, que são as cianobactérias. E essas cianobactérias, elas vão promover a oxigenação dos oceanos. E aí então vai começando a formar, além da crosta terrestre, a possibilidade dos oceanos se formarem e vão sendo transformados até chegarem o que eles são hoje, né? Mas isso é todo um processo e que demora milhares, milhões e bilhões de anos, como eu estou dizendo para vocês. Então, nós passamos dentro do pré-cambriano pelo Adiano, pelo Arqueano, e nós temos ainda, para finalizar o pré-cambriano, o Proterozoico. E aí é importante vocês entenderem uma coisa que é em relação aos nomes. A maior parte vem do grego, tá? Então, ó, de 4 bilhões de anos, nós já passamos por um intervalo de 2,5 bilhões de anos no Proterozoico. E zoico, pessoal, gravem bem isso, significa vida. Então, zoico significa vida. E aí vocês vão perceber que essa palavra zoico, ela vai estar compondo várias eras e vários períodos para entendermos a classificação de eras geológicas, tá? Mas o que aconteceu no Proterozoico?
nós tínhamos lá as cianobactérias, né? E elas ajudaram, através desse oxigênio, já no período do Proterozoico, interação entre oxigênio e ferro, você vai tendo as possibilidades da formação de grandes reservas de minério de ferro, que ainda não é vida, ainda é forma inorgânica, mas que depois essas grandes reservas de minério de ferro vão ser utilizadas lá na primeira Revolução Industrial, no século XVIII. Olha que interessante. Então essas reservas de ferro, de minério de ferro, surgiram há 2,5 bilhões de anos atrás e hoje são utilizadas pelas sociedades aí como forma de transformar o minério de ferro em atividade industrial para produzir produtos que nós consumimos hoje no dia a dia. Mas por falar em zoico, que é vida, é aqui que surgem os primeiros pluricelulares, ou seja, as primeiras plantinhas pluricelulares. O que é pluri? De várias, né? Então, de várias células. Deixa de ser unicelular e passa a ser pluricelulares. Então, veja, aqui nós temos alguns exemplos de plantinhas que surgem nos oceanos e que vão se desenvolvendo nesse período há 2,5 bilhões de anos atrás. E assim, nós encerramos esse período do Éon pré-cambriano. Por que pré? Porque antecede vida, né? E proterozoico é o princípio da vida, ou seja, está começando a se desenvolver a vida há 2,5 bilhões de anos atrás. Ainda no pré-cambriano, nós temos a representação de 88% de toda a existência da Terra. O que isso significa? Foi quando se formou basicamente todo o planeta Terra. E dentro de um tempo histórico, se nós compararmos, seria 8 horas da noite. Então, por que dá todo esse tempo aí? Um éon gigantesco esse pré-cambriano, que vai aí de 4,6 bilhões de anos até 2 bilhões e meio de anos. Então, é onde você tem toda a formação da estrutura geológica do planeta e que, lógico, vai se modelando depois ao longo dos milhares e milhões de anos. Então, boa parte do planeta Terra se formou nesse período do Éon pré-cambriano, dentro desse tempo histórico. Então, se o planeta começou a se formar meia-noite, ele foi lá, meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 8 da noite. Então, 8 da noite é que teria formado toda essa Éon pré-cambriana, teria formado todo o planeta Terra. Então, é ela que pega a maior parte dos períodos de formação do planeta Terra. E depois, no restinho de tempo, que sobra desse tempo geológico, que são milhares e milhões de anos, nós vamos tendo a formação mais acelerada de vida, de estrutura geológica, e o planeta vai se transformando. E que fique claro e muito importante para vocês, o planeta ele não para de se transformar, ele está em constante transformação, constante mutação. Bom, aí pessoal, nós temos o éon fanerozoico. Fanerozoico também está relacionado a princípio de vida. É nesse éon que nós vamos ter as principais eras geológicas. Então esse éon fanerozoico, ele parte de 542 milhões de anos até o atual. Então hoje a nossa grande era, que nós chamamos de éon, é o fanerozoico, que começou há 542 milhões de anos atrás e vem até hoje o ano de 2020. Então nós continuamos nessa grande era que é chamada de éon fanerozoico. Nós temos também, dentro desse fanerozoico, a composição de 3 eras. E aqui é onde vocês têm que ficar bem atentos. Por quê? Porque nós temos as eras divididas em paleozoico, zoico vocês sabem, vida, e paleo. Paleo é antigo, então vida antiga. Essa era durou de 540 milhões de anos
até 250 milhões de anos. E aí nós passamos por uma outra era, que é a era do Mesozoico. O que é meso? Meso vem de meio, vem então de vida intermediária, que foi de 250 a 65 milhões de anos atrás. Período, por exemplo, nessa era mesozoica que nós tínhamos os dinossauros. E por fim, o Cenozoico. O que é seno? Seno significa novo. Então, vida nova. Isso há 65 milhões de anos atrás. Um espirrinho em tempos de pandemia não é bom, né? Mas é só alergia. Continuando aqui. Então, 65 milhões de anos atrás, nós tivemos o início da era Cenozoica, que significa vida nova. Como eu falei para vocês, nós estamos no Éon Fanerozoico e também na era do Cenozoico. Então, se houver uma pergunta para vocês assim, em que grande era que nós estamos? Nós estamos no Éon Fanerozoico. Dentro das eras do Éon Fanerozoico, qual era nós estamos? No Cenozoico, vida nova, que começou há 65 milhões de anos atrás. Agora, também vale lembrar para vocês que essas eras são divididas em períodos, como eu falei lá atrás. Não é? Então, cada era vai tendo os seus períodos. A Paleozoica tem mais períodos, a Mesozoica vai diminuindo e a Cenozoica também diminui. Porém, a Cenozoica ela também tem as épocas. Não é? É a única era que tem épocas, períodos e épocas. Nós vamos ver daqui a pouco. Como eu já também havia dito para vocês, a palavra zoica representa vida. Então, é quando o planeta Terra começa a ter uma diversificação, uma diversidade de vidas. E a era paleozoica? A era paleozoica, pessoal, ela vai ter uma divisão em 6 períodos. Esses 6 períodos eles vão compondo coisas que vão acontecendo no planeta Terra. Então, por exemplo, o período Cambriano. O Cambriano começou há 450 milhões de anos atrás. Houve uma explosão cambriana. Cambriana, então, vem dessa ideia também de seres vivos. Então, houve uma diversificação desses seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho, ou seja, viviam nos oceanos, como, por exemplo, as trilobitas, que têm carapaças e olhos. É como se fosse uma enorme baratona, né? Uma gigante barata aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar através da imagem aí, porque o PowerPoint às vezes ele atrapalha e coloca minha carinha aí, mas eu já tirei minha carinha e deixei aqui para aparecer essa enorme baratona ao invés da minha cara, que nada mais é do que uma trilobita, né? Uma carapaça e olhos. Ela é diferente da barata, só tô mostrando, fazendo essa comparação para vocês entenderem como era mais ou menos parecido esse animal. Então, foi um dos primeiros animais aí que viviam nos oceanos no período Cambriano. Além disso, né, são 6 períodos, nós temos dentro da Paleozoica, que é uma era de vida antiga, o Ordoviciano, que foi de 485 milhões de anos, e é onde nós tivemos o surgimento dos primeiros peixes, né? Então eles não tinham mandíbulas, que é o caso das agnatas. Aí depois vão surgindo os peixes com mandíbulas, já no Siluriano, né? Então aqui é sem mandíbula e aqui com mandíbula. No Siluriano, há 443 milhões de anos. E nós vamos começar a ter a evolução dos vertebrados e o surgimento também das primeiras plantas vasculares, né? Com essa capacidade aí de fazer, por exemplo, fotossíntese e de se desenvolver. Dentro da era paleozoica também, nós temos o período devoniano, que foi de 419 milhões de anos atrás, onde surgem as primeiras florestas e como a floresta tem essa capacidade de fazer uma biomassa, de juntar bastante vegetação próxima, o que vai começar a ter? Grande quantidade de oxigênio, né? Principalmente pelo processo de evapotranspiração, como se fosse a transpiração das plantas, né? Evapotranspiração, evapora, e aí vai aumentando, obviamente, a quantidade de oxigênio.
E também no Devoniano vão surgindo os primeiros peixes com pulmões, que vão dar origem futuramente aos anfíbios, né? Como por exemplo os sapinhos. Nós temos também o período carbonífero, e carbonífero se associa com carbono, há 358 milhões de anos atrás. É nesse período que você vai ter a proliferação de insetos com asas, olha lá as borboletas surgindo, e o desenvolvimento dos anfíbios. Surgem aquelas florestas alagadas, como se fossem grandes pântanos, e aí tem aquelas enormes samambaias gigantescas, né? Então a samambaia que às vezes sua mãe tem aí na sua casa, ela é fruto de uma evolução de uma samambaia gigante que gosta de água, né? Gosta de umidade. Nesse período também, o que começa a ocorrer? Você tem as florestas, você tem muitas árvores que nascem, se desenvolvem, depois morrem e elas vão se decompondo. E os bichinhos também que surgem começam a ocorrer isso. E aí nós temos a decomposição de matéria orgânica. Essa decomposição de matéria orgânica, ela é a grande responsável para a formação das reservas de carvão mineral, não é? Então o carvão mineral ele foi muito utilizado, foi a principal matéria de energia da primeira revolução industrial e ele foi se formando através de milhares e milhões de anos atrás, ó, 358 milhões de anos. Essas grandes reservas, elas foram sendo criadas, depositadas ao longo desses milhões de anos, justamente porque há esse processo de decomposição da matéria orgânica. E por isso que tanto carvão mineral, quanto petróleo, quanto gás natural são chamados de combustíveis fósseis ou produtos de energia fósseis. Por que fósseis? Porque eles se formaram ao longo de milhares e milhões de anos e eles demoram para se formar de novo. Por isso que eles são combustíveis fósseis não renováveis. Ah, professor, mas se a matéria orgânica ficar se acumulando e ele não vai se formar de novo? Vai, só que ele demora milhares e milhões de anos. Então, quanto mais eu vou usando petróleo, quanto mais eu vou usando carvão mineral, menos eu tenho a capacidade de renovação desses produtos. Por quê? Porque ele vai acabando. A demanda é muito maior do que a capacidade de regeneração do carvão mineral e petróleo. Por isso que há um grande alerta que nossa sociedade é tão consumista em relação à utilização dessas energias como carvão mineral e petróleo, que um dia eles acabem, justamente porque utilizou mais do que a capacidade de produção natural desses dois combustíveis fósseis. Perfeito? Então, carvão mineral e petróleo começam a surgir aí na era paleozoica. Olha aí, os primeiros anfíbios vão surgindo. Aqui começa a surgir os primeiros anfíbios que vão dar origem aos dinossauros. E aí, finalizando a era paleozoica, no seu último período, que é chamado de Permiano, que durou, teve início há 298 milhões de anos atrás, nós tivemos uma enorme mudança climática, né? Hoje a gente discute bastante sobre essa questão do aquecimento global, mas o planeta passou por muitas mudanças climáticas ao longo aí do seu período geológico, do seu tempo geológico. Então o clima ficou árido. O que é clima árido? Ficou seco. Então não tinha mais vida, possibilidade de vida, ficou inóspito, ficou com pouca água e ocorreu a primeira extinção e a maior extinção em massa já registrada no planeta Terra. 96% das espécies que haviam surgido, aquelas que eu havia dito para vocês, de repente, pum, desapareceram. Justamente porque o clima do planeta mudou e ficou árido, ficou seco, como se fosse um deserto. E aí as espécies que haviam se desenvolvido acabaram desaparecendo. Então, quando termina o Permiano, nós vamos ter o início de uma nova era, que é a era Mesozoica. O Permiano é o último período da era Paleozoica, da era antiga, né? E aí nós vamos entrar para a era média, a era intermediária, que é a Mesozoica, que ficou conhecida, evidentemente,
pelos dinossauros. Vocês devem ter assistido muitos filmes relacionados aos dinossauros, né? Jurassic Park é o mais famoso deles. E essa era, ela é dividida em 3 períodos, que é o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, perfeito? E ela começa há 250 milhões de anos, 252 milhões de anos, quando surgem de fato os primeiros dinossauros e, olha só, os primeiros mamíferos de pequeno porte. E eles vão se desenvolvendo, o planeta ele começa a se regenerar em relação àquele clima árido que havia ocorrido no último período da era paleozoica e volta a ter condição de vida o planeta. O planeta é assim, ele é como se fosse um grande organismo vivo que vai tendo essas distinções de períodos mais quentes e períodos mais frios, como são chamadas as eras do gelo. E aqui, depois do Triássico, quando surgem os dinossauros, eles vão se fortalecer e dominar praticamente o mundo, que é a era dos dinossauros, o apogeu deles, ou seja, quando eles passam a ser o principal animal de uma cadeia alimentar, há 201 milhões de anos atrás. Surgem aqueles pterossauros, que são aqueles grandes dinossauros voadores. E aí também, junto, surgem a primeira ave, né? Ou as primeiras aves, que vão aí compor o cenário do planeta Terra. É no período Jurássico, então, que surgem aí os passarinhos que vocês veem por aí soltos nas cidades, as aves como pato, galinha, etc. e tal, vão se desenvolvendo e evoluindo dessas primeiras aves pré-históricas que surgem na era Mesozoica. E a era Mesozoica, ela vai ter seu fim no período do Cretáceo, há 145 milhões de anos atrás, quando nós tivemos o surgimento das primeiras plantas com flores, estimulando o aumento de quem para fazer a polinização? Borboletas e abelhas. E olha como a natureza é linda e rica. Através disso você vai tendo a polinização e o surgimento de outras plantas. E aí as flores vão surgindo. Porém, nós tivemos no final do Cretáceo a extinção dos dinossauros. E a teoria mais aceita é que hoje, onde é a península de Yucatán, no México, houve uma queda de um meteoro gigantesco e que deixou ali o planeta com uma grande nuvem de poeira por vários e vários dias e tampando a luz do Sol. E nisso não houve mais condição dos dinossauros se alimentarem de outros animais, para aqueles que eram carnívoros, e de plantas, para aqueles que eram herbívoros. E aí eles acabaram sendo extintos e desaparecendo. Foi mais ou menos uma extinção em massa, parecida como ocorreu lá no fim da era paleozoica, mas não extinguiu tanto quanto foi naquela da era paleozoica, perfeito? Então, quando os dinossauros deixam de existir? Lá no período do Cretáceo, no final do Cretáceo, que também vai ser o início de uma nova era, que é a era Cenozoica. Ainda na Mesozoica, para vocês entenderem, ó, aqui nós temos algumas imagens de pterossauros, dinossauros e de fósseis, né? Por isso que é tão importante a arqueologia, para vocês entenderem como foi a vida há milhares e milhões de anos atrás. Então, os fósseis que estão aí nas rochas, eles representam aí o que foi períodos que se passaram. Nós temos lá em Itu, por exemplo, aqui pertinho, na cidade de Itu, o Parque do Varvito. O Parque do Varvito tem rochas ali que contam perfeitamente o período que aquela área foi um grande lago glacial. Você tem ali todas as camadas mostrando como foi o registro de como era a vida no planeta há mais ou menos 100 milhões de anos atrás. E por fim, nós temos a última era do período geológico, que é a era Cenozoica. Ela é dividida em 2 períodos e 7 épocas, porque muita coisa vai acontecendo aqui. Então,
para não ficar dividindo em muitos períodos, os geólogos dividiram ela em apenas 2 períodos e 7 épocas, como por exemplo o período terciário. Aqui nós vamos começar a ter o surgimento, por exemplo, dos primeiros Homo sapiens, mas isso vai acontecer depois ainda, né? Porque quando começa o período terciário é há 65 milhões de anos atrás. E esse período terciário dura mais ou menos a 1,6 milhões de anos. Dentro do terciário, nós vamos ter então a maior parte dos períodos, que é o Paleoceno, que é como se fosse o velho novo, né? Há 65 milhões de anos atrás. Surgem aí as grandes baleias, os mamíferos, aves e os primatas, ó. Olha nós aqui começando a querer surgir, né? O Homo sapiens. Aí as atividades geológicas vão proporcionar o surgimento das enormes cordilheiras que nós conhecemos hoje, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, como por exemplo o Himalaia, como por exemplo os Alpes europeus. Esse tipo de estrutura geológica é chamada de dobramentos modernos. Quando nós estivermos estudando aí as formas do relevo terrestre, eu falarei para vocês sobre essas estruturas geológicas. Então, mas só para vocês entenderem, há 65 milhões de anos atrás, ocorreram então a formação ou o início dessas grandes cordilheiras, que elas se formam através do encontro de placas tectônicas. Não é? Uma encontra com a outra, a mais pesada vai emergindo, fazendo com que a mais leve faça um processo de crescimento, né? E ela vai ficando aí gigantesca. São as mais altas cadeias de montanhas do planeta e elas continuam crescendo, porque elas se originam do encontro de duas placas tectônicas. Bom, depois disso, há 57 milhões de anos, surgem os primeiros roedores, aí, ó, os parentes dos ratinhos. E depois, há 36 milhões de anos, nós temos o surgimento de campos e pradarias, que são aquelas enormes áreas de planícies que é composta de uma vegetação rasteira, muito utilizado, por exemplo, no sul do Brasil para a produção de gado, né? É aquele pasto natural, não é aquele pasto plantado, tá? E aí esses campos e pradarias surgem nas áreas mais baixas, no Oligoceno, há 36 milhões de anos atrás. Já no Mioceno, há 23 milhões de anos atrás, nós temos a formação atual dos continentes, porque não era assim como nós conhecemos hoje. Depois eu vou mostrar para vocês e explicar a diferença de como era a superfície terrestre ao longo desses milhares e milhões de anos. Então, os continentes da forma que nós conhecemos hoje, eles se estabeleceram há mais ou menos 23 milhões de anos atrás. E aí também nessa era cenozoica, no período terciário, nós temos o Piloceno, que foi há 5,2 milhões de anos atrás, que aí tem o surgimento do hominídeo, que vai dar origem, por exemplo, à espécie Homo sapiens. Então ele evolui aqui do primata, vem para o hominídeo, e aí vai ter no desenvolvimento da espécie Homo, né? Que chega até o processo de maior evolução, que é o Homo sapiens, cerca de mais ou menos aí, quando ele começa a ter uns processos de comunicação, de cognição, há 70 mil anos atrás. E vai evoluindo, evidentemente. Olha aí, no período terciário, os hominídeos, o primeiro hominídeo surgindo, né, as baleias, os primeiros roedores. Então, o período terciário foi muito importante para estabelecer e formar o que basicamente nós temos hoje no planeta Terra. E aí, dentro dessa era cenozoica, nós temos, além do período terciário já apresentado para vocês, o período do quaternário. O período do quaternário é mais ou menos de 1,6 milhões de anos à atual, ou seja, é o período ainda do qual nós estamos presentes. E dentro do período do quaternário, nós temos as seguintes épocas: o Pleistoceno e o Holoceno. O Pleistoceno, pessoal, é ele que vai dar toda a condição de surgimento de vida que nós temos hoje. Ele aconteceu de 1,6 milhões de anos até 11 mil anos atrás, que é quando nós vamos ter aí o surgimento do tempo histórico.
Então nós tivemos a evolução do Homo sapiens enquanto espécie. Nós, para chegarmos dentro de um processo evolutivo tal qual nós conhecemos hoje, de possibilitar, por exemplo, essa aula através da minha casa e vocês assistindo na casa de vocês, de toda a revolução tecnológica, houve o pensamento. Precisou aí o Homo sapiens ter a capacidade de transformação. Isso ocorreu há mais ou menos 70 mil anos atrás, quando há uma evolução do processo cognitivo, ou seja, de pensamento. E aí vira caçador-coletor, começa a virar bípede dentro de uma evolução biológica, né? Começa a ficar ereto, o cérebro fica um pouco maior e dentro dessa possibilidade de pensamento há o desenvolvimento de ferramentas rudimentares, que vai dar origem, por exemplo, há 11 mil anos atrás, a domesticação de sementes e de animais, ou seja, a possibilidade de cultivar através da agricultura e de domesticar animais, diminuindo, por exemplo, essa ideia de caçador-coletor. E aí vai se acomodando, vai se fixando nos territórios e as sociedades vão ficando mais complexas. E essa época nós chamamos de Holoceno, que é a que nós estamos até hoje, que vem de 11 mil anos atrás até o atual. O que nós temos no Holoceno? O surgimento, então, das grandes civilizações e o início do tempo histórico, né, que nós começamos a medir as transformações provocadas através das alterações promovidas pelos seres humanos. Mas é importante também deixar claro para vocês que existe um debate em que nós estamos também entrando numa nova época dentro desse quaternário, que é o antropoceno. Antro, pessoal, vem da ideia de antropologia, de sociedade, de como o ser humano vem transformando a sociedade, principalmente a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial e depois, segundo a Revolução Industrial, Revolução Técnico-Científica, até chegar em toda essa necessidade de explorar os recursos naturais para atender as demandas de produção dos seres humanos. Então, lá em 1995, o químico holandês Paul Crutzen, ele vai dizer assim, olha, nós estamos num Holoceno, mas a capacidade de transformação, de impacto no planeta provocado pelos seres humanos faz com que a gente esteja entrando numa nova época, que é o Antropoceno. Não é? Agora, isso não está definido pela Sociedade Mundial de Geologia, que se reúne e que define aí os geólogos o tempo geológico. Mas há um grande debate e há vários congressos em que existe essa possibilidade de inserção dessa época do antropoceno dentro do período do quaternário. Por isso, é importante vocês estarem atentos a isso, porque em breve pode ocorrer sim essa mudança, mas por hora ainda não. O que seria o antropoceno, então? Ora, essa transformação significativa provocada por nós seres humanos, através da poluição das fumaças de automóveis, das chaminés das indústrias, das queimadas dos desmatamentos, você tem aí uma mudança significativa da composição de carbono na atmosfera. Você tem aí uma poluição muito grande que provoca o quê? O aumento da temperatura em mais de 1 grau. Né? E isso tem sido potencializado e discutido, né? Através de acordos, como o último de Paris, onde os países vão discutindo a necessidade de diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Por quê? Porque além de aumentar as temperaturas, com o aumento das temperaturas você tem o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar. Fenômeno esse que nós conhecemos como aquecimento global, né? Muito debatido e discutido. Né? Então, gente, se houvesse uma pergunta para vocês dentro da distinção de um tempo geológico e de um tempo histórico, no tempo histórico nós sabemos que estamos no período, no ano de 2020, perfeito? E dentro do tempo geológico, dentro dessa explicação que eu falei para vocês, como que nós encaixaríamos dentro desse tempo geológico, que é formado e classificado por Éon, que é uma grande era,
por eras, né? E por períodos e épocas que vão sendo contabilizados desde a formação do planeta. Bom, o éon que nós estamos é o Fanerozoico, que é o que tem vida. Fanerozoico é princípio de vida, né? Então esse é o grande éon. Dentro desse grande éon, nós temos as eras. E aí a era que nós fazemos parte é o Cenozoico. Seno, de novo, de vida, né? E depois nós temos o período que é o quaternário. Lembra que dentro do Cenozoico nós temos dois períodos, que é o terciário e o quaternário. Nós estamos no quaternário. E por fim, na época do Holoceno, e caso ocorra uma aprovação, podemos entrar no Antropoceno. Perfeito? Então fica aqui, pessoal, toda essa classificação de eras geológicas, de como mede-se o tempo desde a formação do planeta Terra até os dias de hoje, que vai muito além do tempo histórico de que nós estamos aqui no planeta Terra. E dentro desse processo de evolução, nós temos o quê? Ainda essa ideia do antropoceno, a Comissão Internacional de Estratigrafia, que faz parte da União Internacional das Ciências Geológicas, vai tomar a decisão até o fim desse ano, durante o Congresso Internacional de Geologia lá em Delhi, Nova Delhi, na Índia, né? Então aqui, ó, a pegada, né, de como o ser humano vem transformando o planeta Terra. E nesse sentido, nós temos o quê? A revolução? Será? E aí temos a Charles, né, que é utilizada para muita coisa e está dizendo aqui, volta que deu merda. E aí a figura do presidente do Brasil, esse que é um negacionista, por exemplo, da pandemia, do qual faz a gente estar hoje aqui nos protegendo e fazendo videoaula para vocês, enquanto um chefe de Estado que deveria estar aí auxiliando a população para tentar aí amenizar essas mortes e a contaminação do vírus, ele faz tudo ao contrário, né? Então, a gente não sabe de fato o que é a evolução diante de pessoas como essas. Deixo aqui então uma saudação especial para todos vocês. Espero que em breve a gente possa estar junto presencialmente e voltar a tocar a vida normal como a gente sempre fez, tá bom? Um beijo enorme do Louva para vocês e até uma próxima.